Lançado em 1989, A Madrasta é um filme divertido e confuso ao mesmo tempo. Ele foi anunciado como o grande último filme cinematográfico de Bette Davis, uma atriz hollywoodiana icônica, mas infelizmente acabou se tornando um completo desastre. A própria atriz não concordava com o direcionamento do diretor e acabou abandonando a produção. Ainda assim, o filme carrega um charme muito típico dos anos 80. O problema é que ele é confuso. A montagem parece apressada e, no fim das contas, o que a gente vê é um amontoado de ideias muito boas jogadas todas juntas, sem tempo ou cuidado para se conectarem. É como se vários filmes interessantes estivessem tentando existir dentro de um só. Ficou confusa essa abertura? Ok, me dá uma chance que você vai entender exatamente o que é que eu tô falando. E meus amigos, eu finalmente consegui trazer para vocês A Madrasta. Finalmente eu fiz esse vídeo, eu fiz um Reels esses dias, na verdade faz uns meses já. Vídeos curtos, deu super certo, vocês comentaram, muitos de vocês se lembraram desse filme passar na sessão da tarde, mas não se lembram direito como que é a história dele, porque de fato, a história do filme A Madrasta é muito confusa. A gente não sabe, afinal de contas, ela é uma vilã, ela é uma bruxa, ela é uma feiticeira. Quem que é essa mulher que aparece no meio do filme e a véia some? Porque a véia some no meio do filme e não volta mais. A véia não devia aparecer? Devia, gente. No roteiro original, pelo que eu dei uma pesquisada, a véia, a Bette Davis, ela tinha que aparecer mais vezes depois, pro final do filme, e não apareceu, porque ela abandonou a produção. Meus queridos, teve bafão envolvendo a Bette Davis aqui, e a gente vai comentar sobre tudo isso, sobre o filme, e como ele é doido, e como ele é divertido, e como ele tem a possibilidade, ele tinha a possibilidade, assim, de ser muito legal. Não ouço falar em Hollywood de fazer um remake de A Madrasta, mas eu acho que merecia, tá? Tá aí um filme que merecia ser melhor escrito e feito, porque tem potencial. É uma história que tem potencial. Então, meu nome é Arthur Viana, se ajeita aí que hoje a gente vai ver essa mulher muito doida, essa véia muito doida, tentar deixar um homem podre de rico pra depois matar ele e roubar todo o dinheiro. Hoje é A Madrasta. Esse filme foi surto ou realmente existiu? Bom, o filme começa mostrando pra gente um investigador da polícia chegando numa casa onde a família inteira desapareceu. Ele chega junto com a governanta da casa, que trabalha com a família há mais de 20 anos, que explica que desde que aquela véia apareceu, ela fala de uma tal véia que apareceu, desestruturou a família, foi cada um pra um lado, se separaram, no fim das contas deixou não sei quem rico ali dentro da família, limpou as contas todas, ou seja, sumiu com todo o dinheiro e mais, sumiu com a família também. Porém, enquanto eles estão ali dentro da casa, de repente, eles descobrem que a família, na verdade, tá dentro de uma caixa de sapato. Pois é, eles encontram todo mundo diminuído dentro de uma caixa de sapato escondido. Foi isso que a véia fez com a família. Então, a gente vê aquele climão de investigação no sentido de que entra um monte de senhoras naqueles lugares de reconhecimento da vítima, sabe? E a família que tá diminuída ali na cadeirinha ali do lado fica dizendo se algumas dessas véias se parecem com a véia que deu o golpe na família. Que na verdade assim, deu um golpe que na verdade eles nem conseguem, na verdade, provar o que foi que aconteceu. E é muito engraçado assim, logo nesse começo já dá o tom do filme, porque é umas véia, boca dura, tem uma véia que o policial manda ela ficar de frente, ela fala, por que você não gosta do meu perfil? Número 2, de frente. O que tá pegando, fofinho? Não gostou do meu perfil? E depois, quando ele fala que elas estão dispensadas, elas falam que não tem pra onde ir, que não vai sair. Tem uma que fala como é que faz pra ser presa, porque ela quer cuidados, entende? Pelo menos na cadeia ela vai ter cuidados. É uma coisa assim, é terrível. E já mostra o tom do filme, que era pra ser meio que um terror dos anos 80, sabe? Um terror envolvendo uma madrasta que chega e arruina a família. E no fim das contas, o próprio diretor foi mudando, ele foi alterando, ele foi transformando um filme numa comédia de horror. Isso, na verdade, foi o que deixou a Bette Davis muito irritada. Porque pra ela meio que chamou o filme de colcha de retalhos, sabe? Não era uma coisa certa, era um monte de pedaço junto. Segundo a produção, o filme mudava todos os dias. Todo dia o diretor chegava e ele acrescentava alguma coisa nova, ele mudava, ele tinha uma nova ideia, e aí o filme vai perdendo o formato. Pelo menos nesse começo, o filme até que é bem, ele segue ali uma linearidade, de certa forma, você consegue traçar um paralelo da história, mas de repente ele desanda de um jeito que você fala, não sei o que eu tô assistindo. Acho melhor você parar com isso. Eu vou meter você na cadeia. Eu vou lhe processar.
Bom, o investigador, ele tá muito preocupado com essa bandida, que é essa véia, porque um dos policiais chega nele e fala bem assim: mas se você for prender ela, você vai prender ela por qual motivo? Você vai acusar ela do quê? De diminuir uma família? De bruxaria? Você vai prender ela por bruxaria? Já não acontece mais isso desde 1600. E o investigador deixa claro que é isso que mais assusta ele. É o fato de que já existem mais de 20 BOs, né? Já existem mais de 20 processos abertos contra essa mulher, de 20 famílias diferentes que passaram pela mesma coisa com ela. E, primeiro, eles não encontram nunca ela, porque ela é muito lisa. E depois, ela meio que não cometeu nenhum crime. Simplesmente dão o dinheiro pra ela simplesmente fica com o dinheiro, some. Ela não é obrigada a ficar com a família, só que a família fica meio que lesada. Ela deixa a família lesada. E depois, pra lá, né, mais pra frente no filme, a gente vai descobrir que teve famílias que ela diminuiu, teve famílias que ela desapareceu com a família, teve famílias que ela comeu alguns membros da família. Então, assim, é um bagulho meio tenso. A gente percebe que o filme era pra ter um tom tenso. Vai vendo aí. Gente... E é aí que a gente descobre a família da vez, né? A família protagonista desse filme, que é a família da Jane. Ela chega em casa antes, ela tava programada pra chegar muito depois dessa viagem que ela foi fazer com o marido, mas ela chega antes porque ela tava com um pressentimento muito ruim. O marido ainda debocha, fala que, imagina, o pai dela é completamente capaz de cuidar de um cachorro, né? Ele é um senhor, mas ele tá em plena forma física. Então, tipo assim, ele tem que estar nessa casa gigantesca cuidando desse cachorro. Não vai ter problema quanto a isso. O negócio é que quando ela entra dentro de casa, o pai dela vem com um ar muito esquisito, com um sorriso esquisito, e eles percebem, parece que ele tá meio que hipnotizado, e ele fala que tem ótimas novidades pra ela. Ela pergunta o que é e ele deixa claro que ele se casou de novo. O problema é quando a esposa aparece, a tal da Miranda, que é o nome dela. Essa é a Bette Davis, meus amigos. Essa é a lendária Bette Davis. Ela surge e logo de cara a Jane já percebe que tipo de pessoa que ela é, porque a câmera vai alternando em cortes rápidos e mostra o Jason. Quando a Jane olha pras mãos da Miranda, ela vê as mãos do Fred Krueger. Então, assim, ela tem um sexto sentido feminino, de mulher, apurado dentro dela. Ela entende que ali é um vilão, que isso aqui é um bagulho ruim que a gente colocou aqui dentro de casa. Tá na cara que essa mulher, que essa véia não presta. E ela tá fumando. E é muito engraçado que ela fala bem assim: ai não, Miranda não, pode me chamar de mamãe. Me chamem de mamãe. E o jeito que ela fala, pode me chamar de mamãe, ah, não, eu não aguento. Ela é horrorosa. A peruca dela é esquisita e é da cor da peruca da tia Gladys, né? Tem uma coisa da tia Gladys nela, que é um negócio que eu não sei explicar. E a família, ela é muito regrada, ela é muito certinha. Logo, o marido da Jane fala que eles não fumam ali. E ela elogia a Miranda. Ela fala bem assim: ah, é um péssimo hábito, vocês fazem muito bem. E aí ele deixa claro que, na verdade, o que ele quis dizer é que ela tá poluindo o ar da casa. E aí ela responde assim: ai, tudo bem, eu vou tentar não soltar mais a fumaça. Ela vai fumar e vai ficar com fumaça dentro dela. Tipo, que insanidade é essa? Essa mulher já morreu? Porque no mínimo, se ela não morreu, ela tá querendo morrer, né? Está poluindo o nosso ar. Bem, eu vou tentar não soltar a fumaça. Que absurdo. E ela destrói todo o seio familiar ali, porque eles são veganos. E ela lota a casa de carne. Tipo, ela faz com que o Sam, que é o velho pai da Jane, comece a comer carne. Ele também não gosta de assistir TV. E de repente, nessa primeira entrada dela, a Miranda lembra ele que o programa preferido dele vai começar. E a Jane fala: mas ele odeia TV. Ele odeia TV. Por que ele tá assistindo televisão? E aí a Miranda fala: ai, pois agora ele não perde os programas de jeito nenhum. Além disso, a Miranda, ela usa os brincos da Jane. A Jane ainda pergunta: esses são os meus brincos? E a Miranda deixa claro que sim, que é porque ela se casou. E existe lá uma tradição nos Estados Unidos que a noiva, ela tem que usar algo novo, algo velho, algo emprestado e algo azul. É um bagulho que eu não sei. Lá pra eles faz todo sentido, meio que dá sorte no casamento. E aí ela fala: o algo emprestado é os seus brincos que eu peguei. Ou seja, ela mexeu nas coisas da Jane. Além do que, ela também pegou o quarto do garoto, do Mike, o filho da Jane, e colocou o Mike pra dormir lá embaixo no depósito. Então, assim, ela meio que pegou um dos quartos principais da casa pra ficar. É muito interessante porque coloca pra gente na perspectiva de que a Miranda, ela é uma ameaça que ela não chega com magia explícita. Não é uma coisa, tá certo aqui, ela é uma bruxa. Não, ela vai promovendo uma invasão silenciosa do cotidiano da família. Ela vai destruindo aquilo que a família prezava. É dessa forma que ela vai afastando um dos outros. Agora
Agora, a Bette Davis em si, se vocês assistem esse filme, é uma aula assistir a Bette Davis atuando, porque ela é minimalista, ela não é exagerada, ela não é grande, é um sorriso calculado, é um olhar, é um jeito de falar tranquilo, muito natural, sem nada grandioso, e é uma aula, você não consegue tirar os olhos dela, ela é muito boa, ela dá o texto assim de um jeito extraordinário. E aí tem um momentinho lá fora que deixa muito claro que o pai da Jane, ele tá realmente sob influência de algum feitiço da Miranda, porque o gato da Miranda aparece do nada ali dentro da casa, porque a Miranda fala que vai arranjar algo com o que o cachorro pode se distrair, e é o gato. E assim que ele aparece, o pai da Jane fala, a Jane é alérgica a gato. E aí a Miranda fala, então não vamos falar pra ela sobre o gatinho. E automaticamente o pai da Jane responde, que gato? Jane tem alergia a gatos. Então não lhe contaremos sobre o gato. Que gato? Ou seja, ele tá hipnotizado, tipo, ele acabou de ver um gato e quando a véia falou, então não vamos falar pra ela sobre esse gato, ele responde que gato como se ele não tivesse visto gato nenhum, entende? Então, tipo assim, ele tá completamente sobre a influência dessa véia. Bom, naquela noite a Miranda chega a conversar com o marido da Jane, porque ele é advogado e ele tá arrumando o caso lá de um cliente dele que tem um problema gigante com sonegação de imposto lá nos Estados Unidos. Na verdade, assim, acho que em todos os países é muito sério, porque aqui no Brasil também é muito sério. E esse cliente dele, assim, milhões e milhões de sonegação de imposto, o Estado que tá processando ele, e ele deixa claro que acha que ele vai perder aquele caso, né? E a Miranda fala que adoraria assistir ele em ação. E aí ele fala que, se ela quiser ir, tudo bem, mas que ele acha que vai perder, então não faz nem muito sentido ela ir assistir esse caso em específico, né? Ela fala, não, eu faço questão de ir. Ele deixa o endereço pra ela. E no dia seguinte, quando ele tá lá defendendo o cliente dele e tal, a acusação, ela chega com uma pilha assim, ó, de documentos contra o cliente dele. Mais de 25 mil páginas de coisas que ele fez. E o juiz pede, então, pra que eles leiam algumas dessas páginas, algumas das coisas aí que tem aí nesses documentos. Só que no exato momento em que ele vai começar a ler, entra uma mulher misteriosa ali no julgamento. Uma mulher bonitona, sabe, assim, latina, né? A gente percebe que ela é latina e tem um motivo pra ela ser dessa forma. Só que quando ela entra, ela sopra um vento lá dentro, um vento muito forte, que faz com que a papelada voe por todo lugar. E quando os advogados vão arrumando aqueles papéis, ele percebe que é tudo página 6. Página 6, página 6, página 6. E aí o advogado principal da acusação, ele fala bem assim, tá, mas isso aqui é tudo página 6, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Ele falou, eu não sei. Voou e agora não tem mais processo nenhum aqui. Aí ele fala, então vai no computador e dá uma olhada. O cara volta no computador, dá uma olhada rápida e ele fala, mas no computador também é tudo página 6, a gente perdeu o nosso processo, o que aconteceu? E aí o juiz fica irritado, porque o Steve, que é o advogado, né, o marido da Jane, ele fala que eles estão tentando ganhar tempo, que eles estão tentando, estender esse caso, e que na verdade esse caso já devia ter acabado já, sabe? Porque eles não têm realmente tantas provas contra o cliente dele, o que é uma mentira. E aí o juiz dá a causa ganha pro Steve. E ele fica feliz da vida, ele vem falar com a Priscila, porque ele fica inebriado desde que ela entrou. E aí ele fala que assim que ela entrou, deu um vento esquisito e acabou ajudando ele nesse caso. E aí ele pergunta quem é ela, da onde... E ela é toda misteriosa, sabe? Ela é meio sexual, assim, ela é meio... Parece que ela tá com tesão doido dentro dela. Eu espero não ter feito nada que quebrasse o protocolo. Absolutamente. Não vá. E ela simplesmente fala que ficou muito feliz de estar ali, de ver o que aconteceu e vai embora. Só isso. Aí mais tarde em casa, o Mike, filho da Jane, chega e a Miranda tá lá, tá toda de branco pra poder receber ele. Só que ele é meio hostil com ela. E assim, quando ele chega, a Jane tá um cacareco, tá? A mãe dele tá horrorosa, tá péssima porque ela tá com a alergia atacadíssima. E ela não entende o que tá acontecendo. A véia, a Miranda, fala que deve ser estresse, ansiedade, coisas desse tipo. Ela ainda joga que é esquisito porque ela não tá respirando. Isso é uma coisa específica de quando tem gato no lugar. Mas a Miranda super disfarça. Só que o Mike, ele não gosta da Miranda. Ele meio que é meio hostil com ela e fala que não vai chamar ela de vó. Que isso? Esperava que nos tornássemos amigos. Tá de onda, né? E aí, mais tarde, quando ele tá na praia, a Priscila aparece de novo, que é essa mulher misteriosa. E chama a atenção dele, ele fica olhando pra ela, ela fica olhando pra ele. É de um jeitão, né? Só dos 80, né? Que ela tá com um chapelão, um lenço, um estilão assim na praia que, eu acho um close, tá? Eu acho muito legal
esse visual que os anos 80 permitia que as pessoas tivessem. E aí o menino Mike, ele quer jogar vôlei com os caras mais velhos. Só que os caras não querem deixar ele jogar vôlei, porque ele é meio criança. Do nada, ele dá um salto, ele pula por cima da rede, dá um duplo twist carpado. Todo mundo fica impressionado com aquilo e tudo impulsionado por essa tal dessa Priscila que tá ali observando ele e ele só observando a Priscila. Pois ele chega, conversa com umas mulheres mais velhas e aí chegam uns meninos jogando areia nele e ele vai pra cima dos meninos. A Priscila dá esse aval pra ele. Não é esse aval, mas ela olha pra cara dele e faz um movimento como se assim, vai pra cima deles, entendeu? Bate neles. E o menino vai e dá uma surra nos caras mais velhos. E ele nem entende como ele conseguiu fazer aquilo. Todo mundo fica impressionado com ele. E aí ele vem falar com a Priscila, perguntar quem é ela. Ela, de novo, cheia de mistério, com aquele jeito meio esquisito, com tesão, que ela exala um negócio, uma sexualidade. Ela fala que o pai dele já conhece ela, que ela é uma velha amiga dele. E fala pra ele respeitar a Miranda. Quem é você? Como se chama? Pergunte ao seu pai. Ah, e Michael, só mais uma coisa. Seja legal com a sua nova avó. E aí ele fala que beleza, só não vai chamar ela de vó. E aí a Priscila concorda, fala, tudo bem, tudo bem. E aí assim, a gente nesse ponto do filme, a gente ainda tá querendo entender, né? Tipo, quem que é essa mulher? Por que ela aparece assim do nada? E assim, depois vai ficar confuso, tudo vai ficar confuso nesse filme. A minha impressão é que essas cenas era pra ser depois de umas cenas que vai vir agora. Depois, não antes. Mas só que na hora da montagem, não sei por que eles quiseram dar esse ar de mistério pra essa mulher e no fim das contas ficou esquisito. Mas vamos entender. Bom, a Jane, ela procura um detetive particular pra investigar a Miranda, pra saber da onde que essa véia saiu, o que ela já fez, ela já foi presa, pra entender quem que é essa véia. E o detetive não tem nenhuma foto da Miranda lá nos arquivos dele. A Jane também não levou nenhuma foto dela, então ele vai precisar tirar essa fotografia pra poder entender quem que é essa mulher. Durante a noite, o velho, o Sam, ele fica falando um monte de coisa aleatória, é como se ele estivesse dando um monte de respostas aleatórias, e acorda o Mike, o neto dele, que quando chega perto dele, olha pra cabeça dele e o cabelo dele tá crescendo muito, ele era careca, e ele fala que desde que ele conheceu a Miranda, primeiro que ela fez o cabelo dele crescer, depois que ela deixou ele mais jovem, e aí a gente vê o cabelo dele saindo da cabeça, e como é efeito prático, né, nos 80, então provavelmente aquilo é um boneco, alguém tá empurrando esses cabelos pra fora. A rebelião do whisky. Port Hero. É uma cena muito grotesca, uma cena esquisita, assustadora. Se fosse hoje, seria feito com CGI e ficaria perfeito, acho, né? O cabelinho só saindo assim. Mas por ser dos anos 80, é uma visão terrível. Eu teria gritado se fosse eu à noite vendo uma coisa dessa, a cabeça desse velho saindo esse monte de cabelo. E a Jane não tá conseguindo dormir. E aí ela tem certeza que tem um gato dentro de casa. Tem um gato, a Miranda trouxe um gato ali dentro daquela casa, não é possível. E ela sai do quarto pra poder investigar isso. Quando ela chega no quarto da Miranda, que ela olha pela fechadura, ela vê a Miranda falando com alguma coisa. E como o pai dela tá lá embaixo, a Miranda tá sozinha, obviamente que a Miranda tá falando provavelmente com um gato. Então ela vai por fora, pelo parapeito da casa, e quando ela chega pra observar a Miranda no quarto sozinha, a Miranda, ela acende o cigarro com a força do pensamento. Simplesmente, ela só acende. E no que ela acende o cigarro, de forma mágica, o gato aparece na janela, fazendo com que a Jane caia de lá de cima, porque ela toma um susto. Chega lá embaixo, o investigador particular tá lá embaixo também, tentando tirar fotos da Miranda. Ele é todo desastrado. Esse personagem, ele é o que eu menos gosto aqui no filme, porque ele é muito desastradão. E aí ele me incomoda um pouco. Mas a Jane viu o gato, então ela chama o marido dela, o Steve. Eles invadem o quarto da Miranda. E a Miranda, muito calma, ela dá assim umas respostas muito calmas, falando que não tem gato nenhum ali, que ela tá só ali lendo um romance picante. Aqueles romances dos anos 80 era muito normal, tá, gente? Tem uns romances que... eles continham cenas explícitas, só que descritas. Amor intenso, sabe? E aí a Miranda fala que tava lendo um desses, assim. E é muito louco o contraste entre a Miranda e a Jane. Por quê? Enquanto a Miranda, ela tá muito calma, como quem não tem absolutamente nada a esconder. Só tô de boa aqui no meu quarto. A Jane, ela é muito emocional. Então ela é muito descabida. Ela é muito doida, ela entra, ela quer mexer nas coisas. Ela fica agindo como uma pessoa perturbada, sabe? Assim, quando você olha pra cena, você pensa, tá, essa mulher é completamente perturbada, e a Miranda é maravilhosa. E é aí que a campainha toca e a Miranda deixa claro que ela chamou a filha dela pra passar uns dias ali na casa com eles.
É claro que a Jane odeia a ideia, mas só que quando todo mundo sai do quarto pra poder ir receber a filha da Miranda, a Miranda desaparece magicamente e a filha dela aparece lá embaixo. E quem é a filha dela? A tal da Priscila, a mulher misteriosa que tem aparecido pra lá e pra cá. Só que a gente não entende direito, porque a Miranda desapareceu pra Priscila aparecer. Ela entra, automaticamente o marido da Jane, o Steve, ele fica, já com negócio, porque ela causa isso nos homens. Isso também é uma coisa muito interessante, tá? A madrasta em si, tanto a Miranda quanto a Priscila, que depois a gente vai descobrir, né, quem são as duas, elas agem sobre os homens. Elas não têm poder sobre as mulheres. É sempre sobre os homens, porque é um tipo de magia sexual que elas usam. Então, é o velho, o pai da Jane, é o marido da Jane, é o filho da Jane, sempre a figura masculina. A Jane em si não pega, não adianta, que não rola. E quando ela entra e ela sobe pro quarto da mãe dela, ela fica imitando a voz da mãe dela. Então é como se as duas estivessem conversando. Mas a câmera, né, o filme em si deixa muito claro que é a Priscila imitando a voz da Miranda, pra dizer que as duas estão coexistindo. Minha querida filhinha Priscila. Pra não levantar suspeita. Bom, no dia seguinte fica muito claro que a Priscila veio implantar o caos dentro de casa, né? O que ela veio, de fato, foi colocar todo mundo contra a Jane. Primeiro, ela explica que a mãe dela teve que se ausentar, ela teve que ir pra São Francisco resolver uns problemas financeiros que ela tinha. E a Jane acha aquilo muito esquisito, porque ela fala, pô, mas você chega, sua mãe sai, como que faz? Vocês não iam se encontrar? Não era pra rolar um encontro aqui entre vocês duas? E aí a própria Jane sai pra andar de bicicleta. E a Priscila vai pra cozinha. E o que ela faz? Ela faz com que a cozinha entre em colapso completo. O forno pega fogo, a lava-louça começa a ficar doida e joga água, uma água suja que sai tanto da lava-louça quanto da pia. Deixa a cozinha completamente destruída. E nesse enrosco, o gato tá ali e o gato tá fumando. E o gato tá fumando exatamente igual a Miranda. E aí depois a Priscila ela chega a falar com o gato e fala assim, não, Miranda, ainda não, eu tô me divertindo. Ou seja, o gato é a Miranda. Então, enquanto a Miranda tava com o gato era a Priscila. Agora que é a Priscila que tá com o gato é a Miranda. Sempre uma das duas tem que estar dentro do gato. Assim, isso vai ficar muito mais claro pro final do filme, porque vai ser explicitamente explicado, porque é um filme que não dava mais tempo de explicar nada, tinha que ser falado mesmo. Mas é basicamente isso que tá acontecendo. E aí, o marido da Jane chega e encontra a cozinha no estado horroroso, porque a Priscila fez aquilo com magia, e tem uma hora que as coisas tá voando, e é muito, muito engraçado, é muito esquisito, porque colocam a Priscila como uma grande gostosa, assim, com vento, fica um vento voando nela. É uma cena, você fica se perguntando, tá, o que é isso? O que quer dizer isso? Ela linda no meio da cozinha com vento, assim, gostosa, vivendo o momento, e a cozinha se acabando, tipo, sei lá, acho que é pra mostrar que, tipo, ela adora tudo isso. Ela adora causar esse caos. O marido da Jane chega e ele fica louco que a cozinha tá completamente destruída e coloca a culpa na Jane, porque a Priscila manipula ele de forma a ele achar que a Jane é maluca. E ela se faz de coitada. E aí vem a montagem esquisita do filme. Por quê? Enquanto eles estão ali, o investigador, ele finge que ele é jardineiro pra poder tentar tirar uma foto da Miranda. E aí a Priscila aparece na porta da casa do nada e começa a dançar pra ele. E conforme ele vai dançando com a serra elétrica, a serra que ele usa pra poder cortar as plantas, ele vai acabando com os arbustos. E aí, do nada, tá na cozinha. E a Priscila tá de empregada, meio que de empregada, querendo fazer ali os trabalhos, falando assim, já tô acostumada, é sempre assim, a Jane não gosta de mim. Nisso, o verdadeiro jardineiro chega e fica doido, porque ele vê como que tá o jardim. Aí, o Steve, o marido da Jane, aparece e eles brigam. E o cachorro morde o Steve volta pra cozinha com a calça rasgada. E a Priscila fala pra ele tirar a calça, que ela costura a calça pra ele. E aí quando a Jane chega, ele tá sem calça. Ele vai lá falar com a Jane, ela não entende o que tá acontecendo, ela não entende o que tá acontecendo com a cozinha. Só que de repente corta e mostra a Priscila preparando uma poção na cozinha, e a cozinha maravilhosa de novo, tipo, não mostra em que momento essa cozinha foi reformada, porque, ou limpa, assim, não mostra em que momento a cozinha deixou de ser aquela cozinha podre, que tinha ficado podre, pra tá uma cozinha completamente arrumada. Ou seja, é uma montagem muito doida
doida. É uma montagem muito aleatória desse filme. Muito. A gente não tem como a gente não ficar confuso assistindo. Dá pra entender porque que a Bette Davis, tipo, teve essas diferenças criativas com o diretor, sabe? Ele parecia, eu não sei se era uma ideia de que ele não sabia o que tava fazendo, mas por que não seguir o roteiro? O verdadeiro roteiro do filme, sabe? Ele foi tirando da cabeça dele e jurando que no final das contas, quando juntasse tudo, ia ficar muito legal. Só que dizem que a pós-produção desse filme também demorou. Porque quando o filme ficou pronto, o editor, ele meio que não tava entendendo que filme que era esse. E é trabalho do editor montar, usar os melhores ângulos, as melhores cenas pra fazer aquela cena ter sentido, deixar aquela cena, sei lá, impactante, dramática, seja o que for. E aí dizem, né, segundo a produção, que chegou na hora de montar o filme, o editor tava doidinho, tendo que recortar as coisas, colocar de forma meio aleatória pro filme ter alguma graça. Porque acabou que o filme tava sendo vendido como uma comédia de horror. Então tinha que ter alguma graça. É babado, esse filme é babado. Mas dá pra ver que tinha um filme legal aí pra gente assistir. É que, sei lá, o diretor acabou o filme. O investigador lá do início do filme, lembra? Ele acaba sendo demitido nesse meio do filme, porque ele pede pra fazer um curso de feitiçaria que custa $700. E aí o delegado lá, o chefe de polícia, demite ele porque fala, meu, você tá muito doido com esse caso, com essa investigação, fala que não tem o menor sentido e não tá mais confiando nele. E ele deixa claro que é preciso, que é necessário, porque é pra esses lados que tá esse caso que ele tá investigando agora, né? E aí o assistente dele ainda tenta dialogar com o chefe ali da delegacia, falando que realmente ele tá há mais de 20 anos nesse caso e que ele tá chegando nessas conclusões, mas não, ele é demitido e ele deixa claro que com ou sem distintivo, ele vai fechar esse caso sim. Talvez eu esteja louco, mas eu vou encontrar a mulher e vou prendê-la com ou sem distintivo. Ele vai conseguir encontrar essa mulher e entender o que é que ela fazia com essas famílias. Bom, a Priscila enfeitiça o Sam, que é o pai da Jane, pra enxergar ela como a Miranda. Então, em primeira instância, ele pergunta cadê a Miranda, aí de repente mostra um brilhinho no olho dele, aí ele fala, Miranda, tudo bem? E aí ela enfeitiça novamente ele pra que ele saiba todas as respostas pra qualquer pergunta. Ele sabe todas as respostas sempre. Por quê? Ela vai levar ele num programa de auditório que ele adora assistir pra ele competir e ganhar $2 milhões. Quando ela chega na rede de TV lá, o recepcionista não quer deixar ela passar, porque já tá certo o quadro de participantes do dia, que não faz sentido colocar ele assim do nada. E aí o telefone toca e a recepcionista atende e perguntam pra ela aonde tá tal pessoa. E o Sam responde o quarto aonde a pessoa tá, o número do quarto, e fala como chegar no quarto, qual elevador pegar, virar onde, em que corredor e tal. E ela fica meio passada com aquilo. Em que sala está o Sr. Goldberg? Sala 334. Pegue o elevador ao terceiro andar, siga à direita pelo corredor. É a quarta porta. Então o filme tá tentando mostrar pra gente que o Sam, ele é capaz de responder qualquer pergunta. Aí a Priscila enfeitiça o recepcionista, passa, consegue entrar no programa de auditório, enfeitiça o produtor do programa pra colocar o Sam naquele dia, e ele coloca de fato. Enquanto isso, o detetive particular, ele tá lá na frente da casa da Jane pra tentar fotografar a Miranda, e ele acaba tirando umas fotos da Priscila, que tá aguando umas raízes esquisitíssimas que tá crescendo lá no quintal. Quando ele chega com essas fotos pra mostrar pra Jane, na verdade é a Miranda. Então ele fotografou a Priscila, mas apareceu a Miranda. O que deixa o filme confuso, sabe? No fim das contas, a gente não consegue entender o que é a Priscila. Bom, quando a gente chegar lá, vamos tentar desvendar esse mistério, mas a princípio foi isso. Ele fotografou a Priscila e quem saiu nas fotos foi a Miranda. A Jane leva essas fotos pra uma loja esotérica, pra um cara que mestrado em bruxaria, mostra pra ele a foto da Miranda, pergunta se ele conhece, se ela é uma bruxa. Ele diz que não conhece, mostra um livro cheio de bruxas, catalogadas bruxas verdadeiras. A Jane fala que não conhece nenhuma delas, e aí ele fala, exatamente, o dono da loja fala, exatamente, esse é o ponto. As bruxas verdadeiras, elas são pouco conhecidas. Então a Miranda, essa mulher que você me mostrou, ela realmente pode ser uma bruxa, que ela não seria reconhecida facilmente, entende? E ali naquela loja, ela descobre que essas bruxas mais modernas, elas têm um modo operante que é o seguinte, elas enfeitiçam uma família, e aí elas se casam com um dos membros da família, enriquece esse membro, mata ele, fica com todo o dinheiro e desmembra a família. E aí ela entende que é isso que a Miranda tá tentando fazer com a família dela. Então a gente percebe o que é que a Priscila tá querendo, levando o Sam nesse programa pra deixar
deixar ele milionário, pra ele ganhar 2 milhões de dólares. É exatamente o modus operandi de uma bruxa mesmo. O programa começa, quando a Jane chega, ela descobre que o pai dela tá na televisão respondendo aquele show de perguntas e respostas, descobre que ele já ganhou 150 mil dólares e que nas próximas semanas ele vai ser capaz de ganhar 2 milhões, e aí ela fica mais desesperada ainda. Por quê? Ela para de tentar contar pra família o que tá acontecendo. Ela resolve na cabeça dela que ela vai resolver esse problema que ela tá enfrentando com a Miranda e com a Priscila, agora nesse momento, sozinha. Aí tem um corte brusco, do nada, e mostra a Jane jogando, arquitetando, né, um plano de jogar água na Priscila. Aí quando a Priscila entra, ela joga água na Priscila com um balde, muito parecido com o balde que a Dorothy joga água na Bruxa Amada Oeste. A Priscila zoa, falando que tá derretendo, e aí ri, debocha da cara da Jane, chama ela de Dorothy e fala que não é assim que as coisas funcionam. Ou seja, mostra o quanto a Jane tá completamente desesperada com a situação. Assim, ela tá apelando pra fábulas, pra histórias, pra contos de fada, pra entender se alguma dessas coisas realmente vai funcionar contra a Priscila, que ela já entendeu que é uma bruxa realmente. Bom, durante a noite, a Priscila, ela seduz o marido da Jane e consegue ficar com ele. E no dia seguinte, a Jane, ela tá num curso de bruxaria com uma bruxa, que aí ela explica perfeitamente quem é a Miranda e a Priscila, e aí ela fala que provavelmente o que aconteceu foi que uma das duas foi queimada, e aí a alma se prendeu na de alguma coisa, que no caso foi do gato. E aí elas revezam, por serem mãe e filha, elas revezam. Quando a mãe entra no gato, a filha pode existir, e quando a filha entrar no gato, a mãe pode existir. E aí é por isso que a Priscila, quando eu falei lá que ela tinha um motivo pra ter esse olhar felino, essa coisa mais latina, é exatamente por causa disso, porque ela parece uma gata. É assim, a versão animal dela seria um gato, porque ela tem esse olhar mais assim, esse sorriso, esse jeito de gato. É exatamente por causa disso, porque o gato é ela. Então, é basicamente o que acontece. A Miranda nesse momento tá dentro do gato, pra Miranda poder existir, a Priscila tem que estar dentro do gato. E aí essa bruxa ensina um tipo de magia assim mais simples pra Jane tentar deter a Priscila. E aí quando ela chega, ela finge que vai embora, que chamou um táxi, porque o taxista, na verdade, é aquele investigador no início do filme, o Macintosh, que vai vir pra tentar prender as duas. Então é pra ele ficar ali apaisando, né? Pra não levantar suspeitas. Eu tenho um retrato aqui. Se parece com ela, vamos, diga. É a Miranda. Eu sou o Tenente Macintosh da Polícia de Los Angeles. E aí a Priscila fala pra Jane que a Jane ainda vai ser muito feliz, que ela vai deixar o marido da Jane muito rico, e no final das contas a Jane é que vai ficar muito rica, né? Ela meio que dá a entender que o cara vai, sei lá, bater as botas, vai morrer, vai acontecer alguma coisa com ele. Então ela fala bem assim, ai, fica tranquila e tal. E o gato, a Priscila quer se livrar do gato. Por quê? Aquele detetive particular que a Jane contratou, ele liga fingindo que é da veterinária que vai castrar o gato. E como o gato é a Priscila, ela pensa que quem fez isso foi a Miranda, pra castrar a Priscila. Então ela entrega o gato pra Jane e fala, pode levar ele. E a Jane fala, não, eu sou alérgica a gato. Ela fala, não é mais, você não percebeu? Eu te curei. E de fato, ela tá muito bem. Apesar do gato tá ali pela casa, ela não tá mais com problema com o gato. A Priscila realmente curou ela dessa doença que ela tinha, né? Dessa alergia que ela tinha contra gato. E aí ela fala, ah, então ótimo. Ela bota o gato ali de canto pra ficar ali na vista dela, vira pra Priscila e fala, agora somos entre eu e você. E ela faz uma pose assim de poderosa. Ai, é um filme muito canastral. Ai, Deus, a pose que ela faz de poderosa eu não aguento. Ela começa a jogar um tipo de feitiço ali na Priscila. E a Priscila dá risada. Ela fala, ai, um feitiço, mentira. E aí as duas ficam em aura, assim, né? Dá pra ver a aura da Jane e a aura da Priscila. Só que enquanto as duas começam esse combate mágico, a casa começa a reagir. Então, assim, do nada a casa racha no meio entre as duas. Começa a sair umas raízes pela chaminé. Do nada. As raízes que estão no quintal começam a invadir a casa, começa a quebrar. É uma cena completamente descabida, assim, não faz o menor sentido essa cena, juro pra vocês. Ela vai se construir, você vai falando, mas por que isso tá acontecendo? Tipo, a Jane é muito poderosa e não parece que a Jane é super poderosa, sabe? E a Priscila se diverte, ela dá risada, ela joga umas magiazinhas assim pra cima pra mostrar pra Jane que ela é que sabe o que ela tá fazendo. Só que aí em determinado momento a Jane consegue atingir ela com uma magia. Só que a casa vira um caos tão grande, né? Um caos de CGI dos anos 80, que é meio babado, né? É uma montagem muito meio babada, assim. Pelo menos aqui teve uma pós-produção legal, né? Porque o final,
As últimas cenas do filme, a pós-produção é horrorosa. Mas vira um bagulho que aí o marido da Jane entra pra tentar ajudar ela a sair da casa, porque a casa pode cair a qualquer momento. E quando a Jane sai, o pai dela tá chegando e ela pergunta pro pai dela se ele sabe algum feitiço pra acabar com a bruxa, com a Priscila. E ele fala que sabe, porque ele tá enfeitiçado pela Priscila e ele sabe todas as respostas pra qualquer pergunta. O filme foi até que sagaz aqui. A Priscila fica desesperada pra ele não contar. E ele fala, eu vou contar sim, eu sei todas as respostas. Foi você que fez isso comigo. Você me deu esse dom. E aí ele fala, ó, é o seguinte, você tem que falar, você tem que repetir comigo essas palavras. A Jane começa a falar, as palavras estão certas. A Priscila vai se dobrando, se remexendo, caindo. Entra dentro do gato, só que ela entra de uma maneira muito doida, assim. Porque aí a gente percebe o terror que existia no filme. Porque do nada, a cabeça dela começa a rodar e passa um monte de figura esquisita, umas figuras demoníaca, uns monstros. Do nada. É assim, é uma cena completamente recortada. O filme todo segue, de repente, essa cena. Parece que é outro filme. E aí, ela vira o gato. Ela e a Miranda dentro do gato. Uma coisa que é basicamente impossível. A Jane pega o gato, dá pro investigador, pro Macintosh, que fala, agora as duas não vão mais me causar problema, né? Ele não vai precisar da voz de prisão pra nenhuma delas, porque não é uma pessoa, é um gato. Ele vai simplesmente prender o gato. O Sam, pai da Jane, sai do transe, então ele volta à vida, assim, ele volta à lucidez. Dá pra perceber que agora ele não tá mais daquele jeito meio aleatório, meio no piloto automático. Acaba tudo bem pra família. E o investigador acaba sendo vítima de um feitiço. Por quê? O gato, né, a Miranda e a Priscila fazem com que ele diminua igual a família lá do início do filme. Então ele tá andando de carro normal e o carro dele começa a ficar pequenininho na avenida. Só que é uma montagem tão ruim, gente. Nossa, aqui a pós-produção foi podre, assim. Tipo, eles não quiseram nem saber. A sensação é que eles estavam cagando pra como que ia terminar esse filme, porque eu acho que eles falaram assim, isso aqui é um desastre, isso aqui é uma merda. Isso aqui tá um lixo. Tanto que eu vou falar como é que foi depois do lançamento, que foi um desastre total. Pois, simplesmente, o carro diminui, fica bem pequenininho, e o cara fala assim, meu Deus, isso quer dizer que vai ter continuação? Porque tinha uma ideia de se fazer, né? A Madrasta 2 e tal. Imagina, de jeito nenhum. E desse jeito, com o carro na avenida, termina o filme A Madrasta. O filme foi um desastre de bilheteria. A gente nem tem os números, mas assim, foi uma coisa assim, meu Deus, arrecadou $10. Foi babado. O marketing apostou na Bette Davis como o último grande filme da Bette Davis. Como era 1989, 1990, né, que esse filme foi lançado, entre 89 e 90, tava rolando Vale Tudo aqui no Brasil. Vale Tudo em 1989. E aí esse filme foi lançado. Não deu. As pessoas foram, né, as que foram assistir, foram pra assistir um filme estilo Bette Davis, ou pelo menos se deliciar com a Bette Davis ali atuando, e não rolou, todo mundo saía falando muito mal do filme, que não entenderam o filme no final das contas. E a Bette Davis aparece pouquíssimo e desaparece. Com isso, o filme foi retirado rapidamente dos cinemas. Tiraram de circulação, falaram, não, tira essa merda. E aí a produtora tentou enterrar o filme, fingir que ele nunca existiu, ou seja, o último grande filme dessa atriz icônica, Bette Davis, um desastre total, que ela abandonou o barco antes dele afundar. A recepção foi negativa, roteiro confuso, tom indefinido, não sabe se é terror, se é comédia, se é fantasia, efeitos especiais ruins, mesmo pra época, a galera achou muito ruins os efeitos especiais, e o desperdício completo do talento de Bette Davis, que podia ter sido o grande nome do filme. Mas, mesmo na época, alguns críticos chegaram a publicar que esse filme tinha um quê de clássico. Tinha um charme involuntário que tornava ele curiosamente divertido. Hoje, ele tem um pequeno status cult, mas ele é tido, né, como um filme que ele é um case de como um filme pode dar errado e não dá pra salvar nem na montagem, mas mesmo assim ter algum charme, ter alguma coisa que faz o filme funcionar. É impressionante. Como eu disse, parece que são vários filmes dentro de um só. E vou dizer, tá? Essas ideias todas alinhadas da maneira certa, daria pra fazer um filme, A Madrasta, muito legal. Então assim, eu torço pra que Hollywood um dia olhe pra esse filme e diga, ó, tem potencial aqui e temos atrizes fantásticas que podem fazer esse papel. E quiçá isso se torne uma grande produção. Já pensou? Eu ia amar. Mas e você? Você conhecia esse filme? Ou você também achava que ele tinha sido um surto coletivo? É babado. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.